agora sobre ele, que são os vayus. O que acontece quando o prana se divide dentro da gente. E que eu já tenho feito uma pequena ponte, assim, estendido sempre algo assim para essa questão dos domínios, ou para essa região onde o poder, né, onde você tem um poder de atuação. E os vayus são basicamente isso mesmo. Está dentro do nosso sistema e que governa. Então veja, a palavra governar também diz respeito a um tipo de domínio, né? Então o governo que nós temos sobre a nossa própria vida é um tipo de domínio onde você pode imprimir o seu poder pessoal. Então não tem nada de errado nessa questão de você assumir o seu poder. Então não tem nada de intransigente ou de ruído nas relações quando você assume o seu próprio poder, porque você precisa governar a sua própria vida. No sentido de que você é a realidade, você é a realeza da sua própria vida, você é a instância que pode governar. Essa é a ideia mais elevada dessa condição de reis e rainhas, onde a gente entra numa categoria de seres e de uma condição de pessoas que realizaram a realidade, por isso elas são da realeza. Depois vem toda a distorção do poder, vem o domínio sobre as pessoas. Então tem esses dois polos de possibilidades. E é o que a gente vê acontecendo aí, basicamente, em todas as estruturas, essa relação ruim com o poder. E por isso que a gente até se assusta, aproveitando já esse momento, a gente se assusta um pouco quando a gente tem numa tradição espiritual, como é o Kundalini Yoga, por exemplo, a relação com esse assumir o poder e você, de fato, apresentar a sua realidade de uma maneira muito intensa, sem esconder nada, você está ali de peito aberto e pronto para assumir a realidade da sua própria vida. Então isso até, eventualmente, parece até uma distorção dos ambientes espirituais que estão acostumados com aquela figura estereotipada, colocar aqui entre aspas, sempre que essa palavra não quer dizer isso, mas vocês vão entender pela imagem que ela já tem, uma estrutura humilde, de alguém que é quase que frágil. Tá errado esse conceito, usar a humildade nesse conceito, mas vocês entendem o estereótipo que eu estou apontando. E que é uma crítica, inclusive, de Guru Nanak para as relações, para as tradições espirituais. Guru Nanak apontou essa crítica aos yogis da época que estavam vivendo de uma imagem, presos de uma imagem e criando uma manutenção dela a partir dessa condição de alguém que pareceria mais espiritual que outras pessoas, quando alguém que vive a vida conscientemente tem essa amplitude, poderia ter essa amplitude. É isso que Guru Nanak propunha, é isso que o Kundalini Yoga propõe, e é por isso que vai falar muito dessa relação de poder. Tá? E é por isso que Kundalini Yoga tem uma das bases do Kundalini Yoga é Pavan Guru, já falando disso. Precisa movimentar esse poder internamente dentro de você e transbordá-lo para a vida. Você precisa fazer isso ativamente. Então, por isso que faz sentido essa conversa toda e esse direcionamento. Existem tradições espirituais que não têm práticas respiratórias, então é uma outra perspectiva. Nós já conversamos lá e eu falei rapidamente que quando o prana entra, ele se divide e ele assume algumas regiões do corpo, e essas regiões governam certas estruturas e certas áreas da nossa vida. A qualidade da memória, só para relembrar lá, quando o prana entra, ele é capturado, a mente impregna nesse prana os seus padrões, as suas memórias, todo o lixo, e esse lixo se organiza de determinada forma no nosso sistema. Tá? Isso estamos olhando aqui de uma perspectiva, vamos dizer assim, pessimista, que todo esse padrão é lixo. Mas tudo aquilo que é uma perdição para a gente, percebam isso. Tudo que é perdição é também a nossa graça. Depende de como você direciona o prana, o fluxo do prana nessa condição. Então, algo que pode ser um padrão destrutivo, se você mudar o direcionamento do prana, se torna a sua liberação. A sua fraqueza é, ao mesmo tempo, a sua força. Basta que você direcione o prana para o lado certo, para o lado mais adequado, para o lado onde o acolhimento para a vida acontece. Mas é o mesmo polo, tá? É a mesma questão, só muda o polo. Isso que é todos os padrões que a gente fica aí criticando, na verdade podem ser o grande processo de liberação também, desde que você aconteça através deles e possa transbordar aquilo que você é em essência na vida. O prana entra, se organiza. E ele se organiza em alguns vayus, e vayus significa ar mesmo, então são áreas de ar no nosso corpo. Alguns textos antigos vão falar sobre 84 vayus. A grande maioria vai falar pelo menos de 10 deles, e nós, majoritariamente, estudamos 5, que é onde a gente compõe, porque os 5 são os que estão envolvidos mais nos processos do dia a dia. Os outros estão envolvidos em outros processos, eles não acontecem próximos do outro, então são pranas que são vayus que são usados para ocasiões especiais. Por exemplo, só para vocês terem uma noção rápida aí, para dar um exemplo disso. Então, a mulher tem vayus diferentes dos homens. Para a mulher, quando está gestando,
tem um tipo de vaio que ajuda a manter o bebê dentro do corpo. Então tem um vaio específico que ajuda a manter o bebê dentro do corpo. Tem um outro vaio específico na hora de nascer, tá? Na hora do parto, que ajuda a colocar o bebê no mundo. Então tem vaios que são para situações específicas, que não estão lidando com as situações do dia a dia, e tem outros vaios que são para campos sutis. Então, assim, aí são tradições que têm um aprofundamento muito grande nessas frequências sutis e conseguem se alinhar e se sintonizar nessas frequências e mobilizar essas frequências de determinadas formas. Tá? Não é o nosso caso é mais compreender os vaios principais na nossa dinâmica do dia a dia. Mas estou contando isso só para vocês terem uma referência mais ampla do que os textos vão apontar, do que tradições usam e de algumas outras situações aí, para vocês terem essa referência. Então vamos pensar assim. Então, quando o prana entra, vamos começar por esse prana aqui de cima. Aqui é o mais importante para a nossa perspectiva e nós vamos já entender por quê. Então, esse primeiro aqui, que se chama Udana. Primeiro ponto porque ele é importante. Porque é ele que convida o prana que está fora para entrar. É o dana que convida, pode até pensar poeticamente mesmo, que é um convite poético à vida, para que a vida venha fazer parte de dentro. É o dana que convida o prana que está fora, a unidade. Lembra que a gente concluiu isso? Prana fora é a unidade. É o dana que convida a unidade para vir para dentro. Esse é um prana, um vaio muito especial e muito essencial para a gente. Todos são, mas esse com mais direcionamento. E porque ele também aqui rege áreas importantes. Então ele está regendo aqui a região da garganta. Quando a gente falou no número 5 lá, para quem está aí desde o número 5, nós comentamos um tanto desse vaio quando falamos do número 5. Para quem está desde o número 6, nós falamos também um tanto desse vaio no número 6. Ele permeia esses dois números aqui e ele faz uma mistura de possibilidades aqui. Quando ele está regendo mais a garganta, ele está falando muito sobre os processos de comunicação. Então ele rege a nossa comunicação também. Se nós lembrarmos assim rapidamente, se vocês lembrarem qual é o nome do quinto chakra, vocês vão lembrar lá que o nome do quinto chakra é Vishuddha. Tá? Vishuddha é traduzido normalmente como purificação. Mas eu gosto de dar um outro sentido para essa palavra purificação, que é colocar na ação aquilo que é puro. Então, o que é colocar na ação aquilo que é puro? Expressão. O que é expressão? Comunicação. Então, rege um tanto o que nós falamos, mas rege nossa condição de expressar aquilo que nós somos. Por isso que ele também é importante. E, ao mesmo tempo, ele está regendo aqui o âmbito mais para cima da cabeça, quando nós estamos falando da intuição e da nossa capacidade de perceber a vida. Então, a capacidade de você perceber a vida com clareza, tal como ela é, e criar um processo cognitivo a partir dessa percepção, também diz respeito a essa condição desse vaio aqui. O dana, especialmente, significa um ar que vai para cima. É mais ou menos assim que ele é traduzido. Tá? Um ar que vai para cima. Todos eles são mais ou menos, a tradução deles são mais ou menos o que eles fazem. Tá? Então, o dana é aquilo que vai para cima. Então, o dana vaio, um ar que vai para cima. E se vai para cima, trata de elevação. E se trata de elevação, vai tratar de um outro ambiente que para nós é muito importante, por isso que eu estou apontando que esse vaio para nós tem uma relevância especial, vai se relacionar com a condição do samadhi. Então, o samadhi dentro do yoga, que é esse estado de realização, que é quando você é levado para cima, ou seja, que é o que esse vaio está fazendo, ele está levando você para cima, até o ponto em que você chegue nesta altura aqui, acima dos tattvas, ou seja, acima dos elementos. Então, você chega no número 6 e você ultrapassou os 5. Os 5 primeiros são os 5 elementos. Toda a composição da vida. Quando você chega no 6, você ultrapassa os 5 elementos e você adquire, em tese, se você fez a sua jornada, a maestria sobre os tattvas. Tá? Então, é aqui nessa região que nos textos sagrados vão falar sobre os siddhis, também os poderes, que também está relacionado com esse Udana vai. Porque ele rege essa altitude acima dos tattvas, acima dos 5 elementos, ele rege essa altitude e prepara para o salto no infinito, ou seja, para o além. Então, ele joga você para cima ainda. Então, ele te leva para cima. E qual que é o salto no infinito dentro da perspectiva yogi? Samadhi. Um estado de realização. É um mergulho no desconhecido. Então, é com esse vaio que você é lançado para cima. Então, ele tem uma relevância especial para a gente. E também a relevância de que nos mantém vivos, porque é ele que convida prana para entrar. Então, quando a gente fala assim, o seguinte, que um corpo está morto, então alguém desencarnou. Quando alguém desencarna, nós pressupomos que o prana deixou o corpo, certo?
Então essa é a nossa lógica principal. O prana deixou o corpo. Mudança de lógica aqui para vocês agora a partir desse momento com essa condição do que o dana representa. Então quando alguém desencarna, não é porque o prana deixou o corpo, é porque o dana deixou de convidar prana para dentro. É uma mudança sutil, mas que representa algo importante. É o dana que deixa de convidar prana para dentro. Por isso que a última vez que o prana sai e ele não é mais convidado para entrar, a pessoa desencarna. E no nosso sistema, já uma informação prévia aqui para vocês, quando nós desencarnamos, esses vaios todos, eles têm tempos diferentes para deixar o corpo. Esse é um momento curioso também. Você já deve ter visto casos de quando tem um cadáver, eventualmente ocorre alguns movimentos no cadáver, porque os vaios deixam o corpo em momentos diferentes mesmo. Então existem processos que vão terminando de acontecer, mesmo quando o prana para de entrar. E quando o dana deixa de convidar prana para dentro, neste momento a alma é lançada no corpo sutil. Para quem já está aí, quem já fez o curso de formação, talvez lembre dessa informação. Se não lembrar, vai revê-la agora. Para quem nunca ouviu falar dessa informação, apresento elas para vocês. A alma viaja pelo cosmos encapsulada no nosso corpo sutil. O nosso corpo sutil é o nono campo e ele tem a característica de ser fora do tempo. Ele é tão sutil que ele é fora do tempo. É por isso que a alma viaja pelo fora do tempo ou pelo tempo e espaço, mas ultrapassando a barreira do tempo e espaço, pelo corpo sutil. Ela é encapsulada lá dentro. E essa é a relação do 9 com 1, por isso que é o par com 1. Então a alma é encapsulada dentro do número 9 e viaja pelo cosmos, até que ela possa de novo reencarnar, reencontrar um corpo que ela possa entrar, encontrar um ambiente familiar propício para viver os seus aprendizados, que é isso que acontece com a gente. Então a gente magneticamente sintoniza com uma família que tem as características necessárias para nós desenvolvermos a nossa habilidade, ou seja, aprender a desenvolver isso que nós somos em realidade. Nós encarnamos aí nessa condição através do corpo sutil. Então a alma viaja através do corpo sutil. Então o dana lança a alma no corpo sutil. E essa aqui é uma relação, quando nós falamos do 6 e do 9, principalmente do número 6, com a relação com o número 9, que vocês talvez lembrem aí, que é uma relação que eu comentei que é curiosa, porque o número 6 e o número 9, eles são a mesma forma, só que um virado de ponta cabeça, né? Então eles são a mesma forma. Então há uma relação aí muito intrínseca, muito íntima entre esses dois números, que não se sabe bem qual é qual. Basta que você olhe de maneira diferente, você não vai saber se é 9 ou se é 6, se é 6 ou se é 9, e eles têm uma relação íntima. Então quando chega nesse ponto aqui, o dana pode lançar a alma no corpo sutil quando ocorre o desencarne. Então é isso que acontece, tá? Você vai ser lançado como condição essencial nuclear, que é o que a alma é, para o cosmos através do seu corpo sutil quando o dana deixar de convidar prana. E aqui é uma relação interessante, porque quando nós passamos também dos elementos, ou quando nós estamos falando dos 5 elementos, nós estamos falando do elemento éter, o quinto elemento mais sutil. E quando nós estamos falando do corpo 9, nós estamos falando do campo cósmico conhecido como a caixa, que também é éter, ou seja, e é onde tem todos os registros da vida estão neste campo acástico. Vocês já devem ter ouvido falar aí, provavelmente, dessa combinação aí de registros acásticos. O que é isso? São todas as informações do cosmos registradas num grande reservatório aí, como se fosse uma memória do cosmos, e que é acessível a todos nós através do corpo sutil, por esse elemento éter, ou por essa transição aí, por esse transpassar do tempo e espaço. Então você pode acessar essas informações e é lá que você é lançado por esse registro da alma, você volta para esse campo aí de informação. Então tem essa relação aí do elemento éter também, que rege esse vai, e essa condição do cosmos, do akasha. Outra informação que é interessante aqui pra gente é que, ao mesmo tempo que ele pode ser uma potência para essa condição de realização e de elevação e de samadhi, ele também pode ser uma prisão. É esse vaio que também está lidando aí com a prisão que a gente entra quando a gente se prende no mundo intelectual. Então, esse vaio que tem essa característica também de se prender a isso. Então, quando você está vivendo uma estrutura muito intelectual, muito presa aí nos conceitos e precisa ter tudo validação, é porque esse vaio está aí com alguma dificuldade, porque ele se prende nessas informações também. Essa é uma visão aí para vocês terem do Udana Vaio e essa relação com ele na nossa vida.
Mais abaixo aqui nós temos o Pranavayu. Apesar de ser o mesmo nome, não é o mesmo prana que está fora, que é um vayu, né? Não é o mesmo prana, que a gente poderia chamar quando ele está fora de Mahaprana, ou um prana com P maiúsculo, para a gente diferenciar. Aqui é um prana com P minúsculo porque ele é dentro da estrutura individual, ele é um vayu, ele é uma característica individual. E está governando aqui principalmente o nosso sistema respiratório. Tem uma relação com o sistema circulatório, mas não é uma relação direta com o coração. Vocês vão ver, tem um outro vayu que cuida do coração. Esse vayu cuida muito dos pulmões mesmo, dessa qualidade de vitalidade que a gente tem a partir da respiração. Por isso que recebeu o nome de prana, porque fala de energia vital dentro do corpo. Então essa energia vital que está fora, que é um prana maiúsculo, quando ela vem individualmente, ela é processada por essa região aqui do peito. Dá por esse vaio que está aqui na região do peito, tá? Ele preenche aqui. Se o outro é da garganta para a cabeça para cima, esse aqui na região do peito dos ombros. Então, se está cuidando do sistema respiratório, está cuidando um tanto dessa circulação de mobilidade do prana através do sistema, dessa energia vital, dessa qualidade vital, vai falar um tanto também da maneira como a gente consegue se relacionar com a vida. Se o dana convida o ar que está fora, então o dana faz o convite. Quem processa o prana, por isso que o nome é prana dentro aqui também, quem processa o prana que está fora, dentro, é o prana vayu. Então ele vai cuidar da relação com o mundo externo. Esse prana aqui, esse vayu, está cuidando da relação com o mundo externo. Então tudo que chega para nós é processado aqui. Nós vamos entender que ele é processado no âmbito das relações emocionais, vamos pensar assim. Porque tem um outro lugar que nós vamos aí digerir, vamos já colocar assim para vocês entenderem bem, o que é processado de fora. Então esse vayu tem a função de processar e estabelecer a relação com o que está fora, que pode ser uma relação saudável ou não. Então ele vai estabelecer essa relação com o mundo emocional. Então como é que a gente se relaciona emocionalmente com o mundo exterior. Então a dependência emocional do mundo exterior, da validação do mundo externo, de tudo que você precisa se adequar ou não, ou da sua estabilidade diante da sua posição diante do mundo, que é essa característica do peito aberto, de você encarar a vida de peito aberto. Então diz respeito um tanto a esse vayu aqui, que é você afirmar aquilo que você é em relação ao mundo exterior. Então você se afirma com a sua essência, com o coração, com aquilo que você é, com o peito, com essa transmissão, com esse transbordamento natural daquilo que você já é, mas sem precisar criar nenhum ambiente de ruído. É simplesmente uma afirmação. Aí se estabelece uma relação emocional com a vida e com o que está fora muito mais saudável do que uma relação de necessidade, de falta. Então aqui muito que a gente sente essa falta que vem do outro, que vem do mundo externo, que a gente não sabe, por isso que dá ansiedade, você respira mais curto e a coisa fica toda mais difícil. Então, porque esse vayu aqui está com dificuldade de se relacionar com o mundo externo, então cria todo esse ambiente de dificuldade aqui do processamento da vitalidade. Então não aumenta o processamento da vitalidade nem a distribuição dela no corpo, através do sistema respiratório. Então ele está regendo muito essa parte aqui. Quando a gente vai um pouquinho mais para baixo, nós temos aqui uma outra região, ainda acima do ponto do umbigo, tá? Vamos pensar assim, do ponto do umbigo para cima, nós temos uma região que é chamada de samana. E samana significa equilíbrio. Prana significa, você já sabe, energia vital. O dana para cima, samana, equilíbrio. Então está numa região central aqui de equilíbrio, mas veja que interessante o que quer dizer esse equilíbrio. Quer dizer que há uma capacidade de absorver aquilo que é necessário e direcionar aquilo que não é necessário para uma eliminação, que depois é cuidada de outro. Essa eliminação é responsabilidade de outro vayu. Mas a filtragem desse processo, todo esse balanço, esse equilíbrio, é feito por samana e que tem a ver com a nossa capacidade de digerir. Então tem a ver fisiologicamente com a nossa capacidade de digerir. Então, quando você tem problemas de digestão ou até mesmo prisão de ventre, por exemplo, que é uma característica também de uma desvitalidade desse vayu, que você quer aprender tudo. Então não quer liberar nada que possa ser ruim e você quer ficar segurando tudo aqui. Esse vayu cuida disso também aqui, apesar de ter um processo junto com o outro, a pana, que nós já vamos falar na sequência, que é de eliminação, mas aqui também está regendo essa distribuição. E no sentido, então, fisiológico, a nossa capacidade de absorver os nutrientes, no sentido mental, psicológico, e diante da vida, a sua capacidade de digerir os acontecimentos mesmos. Então, quando acontecem coisas diferentes e que você se assusta, qual que é a tendência? Dá um embrulho no estômago já. É porque samana não soube lidar com aquilo que é diferente, trava. Às vezes perde a fome, ou ao contrário, às vezes quer comer demais para suprir
uma ansiedade de fora. Esses acontecimentos e a capacidade de digerir a vida acontecendo é regida por este vaio aqui chamado samana. Se ele está cuidando da capacidade de digerir e de criar o balanço, o equilíbrio, para depois lançar para eliminação o que não precisa ficar dentro ou o que não presta, nós temos que entender que ele tem uma capacidade de extrair aquilo que é essencial, certo? Pensa, a digestão, o processo de digestão é uma extração daquilo que é essencial dos nutrientes para continuar colocando vitalidade no sistema. Neste ponto de vista, ele também está cuidando da nossa capacidade de entender o que é essencial para nós. Quando você olha para a vida e você não consegue compreender aquilo que é essencial, você não consegue olhar para aquele ponto que é o núcleo luminoso de cada situação, você não consegue digerir a vida. Esse vaio está cuidando dessa capacidade, esse olhar para a vida que pode compreender aquilo que é essencial. É muito importante, por isso que o NAB, esse centro aqui, é tão relevante para a gente. E aí, no nosso ambiente que nós estudamos até ano passado, fazendo uma relação aqui com o número 7, nisso que é essencial é a nossa capacidade de estar presente na vida, que é determinado pela aura. E veja aqui a relação interessante com o número 3 e com o número 7, que é a aura. Então, no par também, esse vaio aqui está influenciando a aura, tá? Ou seja, está influenciando a nossa presença, a nossa capacidade de se colocar na vida de forma essencial, transbordando aquilo que é essencial. Como nós falamos muito no ano passado, da característica do perdoare, uma doação em nível máximo daquilo que é essencial, daquilo que é nuclear. Isso é perdão, é uma doação em nível máximo, perdoar em nível máximo. Isso que é perdoar. E essa doação em nível máximo acontece porque você enxerga aquilo que é essencial. Então você pode doar tudo, porque você está doando a força nuclear mais essencial, um transbordamento livre, que é regido por este vaio aqui. Então, e aqui que é o nosso potencial de agir na vida. Então veja que interessante, a relação da vida, de onde você tem uma capacidade de fazer, está relacionada com esse vaio. Quando você sente que não consegue fazer algo, há uma dificuldade aqui, provavelmente um desequilíbrio neste vaio, e você não está conseguindo ativar as coisas que você precisa ativar, então você poderia fazer práticas para equilibrar este vaio aqui especialmente. Está lidando um tanto aí com essa característica daquilo que é essencial neste plano mais psicológico, tá? Da gente perceber isso que é essencial. Quando nós vamos um pouco mais para baixo, a pana. Então, se o dana era para cima, prana, o que é vital, então energia vital, samana, o equilíbrio, ou seja, o balanço dessas forças todas, nós vamos para o apana, que significa literalmente para baixo. Então, um vaio que é para baixo. E está lidando aqui, então, com aquilo que é eliminação. Então, está lidando com os processos de eliminar aquilo que não é necessário. Se no samana nós temos a capacidade de perceber aquilo que é essencial, quando o apana está desequilibrado, nós tendemos a ter aqueles pensamentos que são só lixo, porque o lixo deveria ter sido eliminado. Ele não foi eliminado no nosso sistema, então você começa a pensar o lixo, começa a vir os pensamentos lixo aí na cabeça. Isso é um indício muito forte de que o apana vaio está em desequilíbrio. Quando você começa a pensar todos os lixos que você tem aí junto com você, é porque você não está eliminando, você não está conseguindo ter uma liberdade de soltar. Está prendendo a relação com a região, ele está bem baixo, com o número 1, que é a confiança da vida, que é o estado de você confiar que a vida te nutre, então que você não precisa segurar nada. O samana e o apana vão lidar um pouco com essa, por isso que o samana é equilíbrio, porque ele também lida um pouco com o que o apana lida, que é essa estrutura de eliminar aquilo que não é necessário mais e não ficar retendo aquilo que você acha que precisa reter só porque foi produzido aí internamente. Pode ser lixo, você produz lixo também e precisa ser eliminado. Então você não precisa ficar segurando tudo. Vai lidar muito também daí no ambiente psicológico com a dependência material. Quanto mais dependência material você tem, e que você precisa ter seguranças materiais, há um sinal forte de desequilíbrio neste vaio. Está governando essa região da vida, esse âmbito com o mundo das relações, aquilo que é material e aquilo que você precisa ficar segurando como se não pudesse soltar. Inevitavelmente, na vida, você pode soltar tudo, porque aquilo que é seu nunca pode ser tomado de você. Então, se você precisa ficar segurando, é porque não é seu. Então, solta de uma vez. Então, uma boa maneira de você entender. E se você não está conseguindo soltar, é porque há um desequilíbrio, há um forte indício de desequilíbrio no apana vaio, nesse vaio de eliminação. E você tem uma tendência a querer se agarrar nessas condições. Então, está lidando com esse sistema de eliminação. Tudo que não presta e que você não precisa ficar,
você solta uma região para baixo. E nós temos um outro vaio, que ele é uma região que nos envolve, tá? Então ele é um campo que nos envolve e permeia todo o corpo, que é chamado de Viana. Nós temos o Dana, Prana, Samana, Apana e Viana. Esse vaio, aqui especialmente, lembra que eu comentei que o Prana, ele está cuidando do sistema respiratório e uma parte do sistema circulatório. Viana, por estar em todo o sistema, e muito mais sutil, porque ele está espalhado por todo o sistema, então ele não tem uma região específica, ele está espalhado por todo o sistema, ele que está cuidando mais majoritariamente do sistema circulatório e, consequentemente, do coração. Então é ele que está regendo o coração e ele rege também no nosso sistema todos os movimentos involuntários. Tudo que é involuntário no nosso sistema, que se move, está sendo regido por Viana. E no sistema muscular, mesmo os movimentos voluntários também são regidos por Viana. Então é só a capacidade de se locomover na vida. Você ter a sua habilidade de movimentar esse veículo para se mover. Aqui tem um fato curioso que quando você tem vitalidade, mas você está com desequilíbrio nesse vaio, é aquele ambiente que talvez vocês conheçam muito bem, podem estar vivenciando e vivenciam isso, que é a procrastinação. Há uma vitalidade, no entanto, você não consegue mover o seu corpo para fazer aquilo que precisa ser feito. A procrastinação é um indício forte de um desequilíbrio no Viana vaio, porque ele está lidando com a sua capacidade de direcionar a vitalidade para aquilo que precisa ser feito e não para fazer outras coisas. Porque você tem vitalidade, né? A procrastinação não é uma falta de vitalidade, é uma vitalidade direcionada para algo que não vai ser necessário. Essa também é uma força aqui que é regida por esse vaio, o Viana. Ele cuida de toda essa circulação, cuida do movimento, tem a sua capacidade de usar o aparato que você tem, então, o teu sistema, para executar as coisas que você precisa fazer. É uma combinação. Não é que cada um deles está funcionando sozinho, então todos funcionam de maneira integrada. Não é que também só os vaios estão funcionando e todo o teu sistema energético está funcionando junto, teu sistema fisiológico, glandular, está tudo funcionando junto. Nosso sistema é integral. Mas aqui é uma visão para vocês compreenderem essa característica e é um modo de intervir. Então, eventualmente, você pode ter um insight e intervir de determinado modo a partir de alguma questão que você está vivendo. Algo que você está vivendo na sua vida pode te dar um indício da região de desequilíbrio. E aí você pode fazer uma mobilização, uma intervenção a partir do vaio. Os asanas, quando a gente faz os asanas, eles estão movimentando os vaios também no nosso sistema. Quando você está mexendo braços, está mexendo prana. Quando está pressionando estômago, está mexendo samana. Criando estiramento, peito. Então, cada postura vai também intervir num vaio específico e pode aumentar a vitalidade e o equilíbrio desse vaio. E algo que faltou eu comentar com vocês e me ocorreu agora, que é algo do Dana também, porque eu comentei dos sistemas, então sistema respiratório, sistema digestivo, sistema eliminatório, excretório, o sistema circulatório e o Dana rege o sistema nervoso. Outra característica aqui importante para a gente, naquele primeiro que eu contei para vocês, que é o vaio que está aqui na cabeça, ele rege o sistema nervoso e toda a nossa estrutura depende da fortaleza do sistema nervoso. Sem o sistema nervoso fortalecido, você não consegue estar relaxado, relaxada. Há uma necessidade, então, aí de novo, um outro indício importante da relevância desse vaio aqui, especialmente para a gente. Ele também está regendo o sistema nervoso. Então, a sua capacidade de relaxar profundamente está sendo comandada por essa região, está sendo governada por essa região. Então, esses são os 5 vaios principais, uma introdução aí para a gente compreender alguns elementos novos, uma revisão para quem já viu e espero que tenha ocorrido alguns insights para vocês. E hoje a prática vai ser uma prática para equilíbrio dos vaios. Então, para a gente organizar todos eles. Então, esse é um CRIA, tá? É um CRIA longo, a gente vai ter bastante trabalho, mas ele é um CRIA que organiza todos os vaios. Então, se você não sabe exatamente qual é o vaio que você está com desequilíbrio, você pode fazer essa prática porque ela vai equilibrar todos os vaios juntos, criar uma intervenção em cada um deles, para colocar numa organização e num ponto estável, de estabilidade e de equilíbrio. Todos eles, de um modo ou de outro, afetam a estrutura de estabilidade emocional mental. Vamos citar assim, a emoção é mais do prana, mas a estabilidade de fortaleza mental, vamos usar essa palavra para ficar mais fácil, de fortaleza, depende de uma estabilidade generalizada dos vaios. Então depende que todos os vaios estejam em equilíbrio para que você tenha uma força mental, que é aquilo que a gente vê quando alguém tem um calibre, é porque todos os vaios estão organizados. Essa estrutura de fortaleza mesmo, de sustentação daquilo que é. Então essa é a prática que nós vamos nos lançar
hoje, tá bom? Uma prática de equilíbrio de vaios.